Oi, bom dia, crianças! Vamos lá para nossa aula de história. E hoje nós vamos falar sobre os povos africanos no Brasil. Então, vocês vão pegar o livro integrado e vão abrir na página 295 e vamos realizar a leitura. A professora não vai se prolongar muito na leitura porque ela vai deixar para vocês, tá bom? Vou só mostrar algumas figuras. Então, aqui. No livro de vocês tem assim, trabalhadores do passado e no presente. Aqui eu trouxe algumas imagens dos trabalhadores do passado e trouxe as imagens dos trabalhadores do presente. No livro de vocês, essa imagem aqui, ela é do Engenho Manual, que faz caldo de cana, de 1822. Quem pintou essa tela foi Jean e ela se chama Aquarela sobre o Papel. Então, isso aqui é um trabalho braçal que os africanos faziam em 1822. Aqui ela mostra uma dama em liteira carregada por escravos e suas acompanhantes. Então, naquela época, digamos assim, a rainha, as princesas eram carregadas pelos escravos e as suas acompanhantes iam andando, tá? E hoje, quais são os trabalhadores de hoje, do presente? São os médicos e os engenheiros. São essas figuras que estão aí no livro de vocês representando. Então, o autor do livro ele diz assim: observem as imagens acima, essas imagens aqui. O que elas mostram? O que será, crianças, que essas imagens estão nos mostrando? Então, vamos lá. As imagens mostram os trabalhos de negros antigos, os africanos, que eram mantidos como os escravos, no passado e hoje no presente. Sendo que mesmo a gente estando no século XX, né? Nós estamos no ano de 2020, ainda existem em alguns lugares pessoas que mantêm pessoas negras como escravo. Isso é racismo, não aceitem isso, tá bom, crianças? Então, a cena da época, quais são as diferenças entre elas? Que naquela época não tinha tanta tecnologia quanto tem hoje. Era tudo no braçal mesmo, era tudo feito assim de um jeito que não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha máquinas, era tudo braçal, não tinha rodas, como vocês podem ver aqui, ó. As princesas eram carregadas. Quem carregava eram os escravos. Então, qual é a relação entre as duas imagens? É que ela mostra a realidade do passado e mostra a realidade que hoje nós temos. E aqui diz assim: a escravidão dos povos africanos. Como você estudou anteriormente, enquanto os portugueses tentavam descobrir uma rota marítima para as Índias acabaram percorrendo toda a costa africana, até finalmente encontrar o continente e chegar a Calicut, uma das cidades que pertencem atualmente à Índia. Nessas inúmeras viagens, os navegadores portugueses aproveitavam para atacarem seus navios e explorarem os novos territórios. Então, a África naquele tempo era habitada por diferentes povos. Muitos desses povos estavam organizados em reinos e eram governados por reis, que centralizavam o controle político e exerciam domínio sobre importantes rotas comerciais de marfim, de metais e de pedras preciosas. Naquele período, era bastante comum entre diversos povos africanos a prática da captura de cativos de guerra. Quando o reino saía vitorioso de uma batalha, por exemplo, que lhe era permitida, escravizava o adversário. Então, naquela época, tinha briga entre eles, né? E digamos assim, eles eram um grupo. O grupo A e o grupo B. O grupo B perdia, e aí o grupo A pegava eles e mantinham eles como escravo, como vocês estão vendo aqui. Colocavam eles em porões
de barcos. E aqui tem outra imagem também que tem no livro de vocês. Os escravos, eles eram escondidos aqui, ó, nos porões, eles dormiam no chão, eles não tinham comida, não tinham roupa, só eram um pedaço de pano que eles amarravam nas partes íntimas dele. Então é uma coisa assim bem preocupante mesmo, né? E aí vocês vão continuando a leitura que vocês vão descobrir mais sobre esse detalhe. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os escravizados vinham de várias regiões da África. Como é que eles vinham? Eles vinham de Lagos e chegavam na Bahia, em Salvador, né? Eles saíam de São Paulo e vinham para Pernambuco e vinham para o Rio de Janeiro. Eles saíram de Moçambique e vinham também para o Rio de Janeiro. Então eles tinham uma rota aí. As pessoas escravizavam vinham de diversos pontos do continente africano e por isso tinham costumes e religiões e línguas diferentes. Então os africanos nem todos falavam a mesma língua. Um falava português, outro falava... Eram diversas línguas, né? E o que eles faziam? Aqui eles também... Essa figura ela mostra que os escravos, eles não são iguais. Todos eles são diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual? Ia ser meio estranho, né? Então, por isso que cada pessoa, ela tem uma característica diferente uma da outra. Ninguém é igual. Então, aqui ele diz assim: observe essa foto feita por volta de 1870 em Pernambuco. As pessoas são mostradas aqui, todas essas fotos aqui são descendentes de vários povos africanos, por isso elas apresentam características físicas diferentes entre si. No Brasil, essas pessoas aqui, elas eram vendidas e escravizadas. Agora a gente vai ver mais sobre os europeus se interessam pela compra de escravos. Aqui. Vamos lá. Aqui, ó. O que acontecia? Com o propósito de justificar o tráfico negreiro e a escravidão dos povos africanos, os europeus desenvolveram várias teorias de características racistas. Essas teorias defendiam a superioridade da cultura europeia em relação às culturas dos povos estrangeiros. Então, o que eles faziam? Eles mantinham os africanos em senzalas, em chamados também mercados, escondidos, até aparecer alguém que tinha mais dinheiro para vender os africanos para essas pessoas. Então eles tinham muito interesse, porque eles queriam dinheiro, eles queriam ser ricos, né? Então, qual era a forma de eles fazerem isso? Vendendo os escravos. E aí vocês vão complementando as leituras aqui, eu só estou dando uma prévia para vocês. Os escravizados lutaram contra a escravidão. Então aqui eles lutaram para que isso aqui acabasse, a escravidão. E além de eles serem escravos, de eles estarem fazendo as coisas para os reis, para as rainhas, para os príncipes, eles levavam chicoteadas quando eles eram desobedientes. Então olha só, eles eram amarrados num tronco e levavam chicotadas. E eles ficavam muito machucados, crianças. Então vocês vão ler esse pequeno texto aí para vocês saberem mais um pouco da história, tá bom? Então vamos lá. E aí eles tinham uma influência africana de modo... E foi acontecendo várias coisas. E aí teve uma influência africana de modo de vida brasileiro. O que aconteceu? O tempo foi passando e os africanos, alguns conseguiram fugir da escravidão. Teve a abolição dos escravos, né? E aí, infelizmente, hoje em dia ainda tem alguns lugares que tem isso. Mas aí aconteceu isso aqui, ó. A influência africana no modo de vida brasileiro. O que aconteceu? A linguagem, música e dança, luta e esporte. E tem algumas coisas que a gente fala que é de origem africana. Algumas palavras são moleque, neném, samba, batuque, canga, dengosa, maribundo, que às vezes tem pessoas que falam isso, música e dança, o batuque, o samba, o maracatu, gafieira e também instrumentos musicais como bongos, berimbau, pandeiro e outros. Isso é de origem africana.
E as lutas e esportes que veio da origem africana foi a capoeira, que hoje também no Brasil a gente faz esse esporte, né? Então, crianças, essa foi a aula de hoje. Vocês têm que ler o texto, ele é maravilhoso, traz muito conhecimento e aprendizagem. Então, vocês vão realizar a atividade da página 299 até a página 232, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês e em breve a gente vai estar junto na escola. Beijos e até a próxima aula!